Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a correção do capítulo que eu expliquei, modificadores dos substantivos, que está do capítulo 7, e nós vamos fazer a correção hoje lá na página 36, correto? Então vamos lá, página 36 do livro de vocês. A primeira questão diz assim: a seguinte informação foi extraída do infográfico que abre o capítulo. 27% das mulheres são as únicas responsáveis pelas finanças da casa. Já os homens, que gerem sozinhos as despesas, somam 45% do total. Que a letra A, ali nós temos: que relação a conjunção já estabelece com o período anterior? Então, ali está pedindo para indicar outra palavra ou expressão que possa substituí-la, né? Então, ali, já nesse contexto ali que nós acabamos de ler, ele não tem uma noção temporal. Então, ele foi usado no sentido de introduzir uma outra perspectiva sobre uma mesma situação. Então, ele pode ali nessa oração ser substituído por outro lado, correto? Então, a resposta ali para essa questão é essa, né? Nesse contexto, a palavrinha já, ela não tem valor não tem uma noção temporal, mas ela tem uma outra perspectiva, né? Introduz uma outra perspectiva sobre essa situação e pode ser substituído por outro lado, correto? Então, ali na letra B, nós vamos ver agora na frase: já os homens que gerem sozinhos as despesas somam 45% do total. Qual é o sujeito da forma verbal somam? Que palavra funciona como núcleo desse sujeito? Então, ali o sujeito dessa forma verbal é os homens que gerem sozinhos as despesas, né? Então, quem somam 45% desse total? Os homens que gerem sozinhos as despesas. Esse é o sujeito da oração e o núcleo desse sujeito é o substantivo homens, correto? Então, vamos lá agora para a página 37. Na letra C, de acordo com o contexto, como podemos classificar a oração que gerem sozinhos as despesas? Que termo ela modifica? Então, ali, nessa oração, né, que gerem sozinhos as despesas, trata-se de uma oração adjetiva restritiva, né? Ela vai restringir o significado ali do termo homens, a que ele se refere. E então, ali ela exerce a função de uma oração adjetiva restritiva, ok? E ela modifica o termo homens, que é um substantivo. Agora, ali no exercício de número 2, nós vamos ver ali: estamos sujeitos a um mundo financeiro muito mais complexo que o das gerações anteriores. Sobre essa oração, extraída do texto do caderno de educação financeira, vamos ver o que eles estão pedindo, né? Então, vamos à letra A. Qual é o sujeito dessa oração? Desculpem, gente, por estar com a garganta assim. Ali o sujeito é um sujeito oculto, sujeito desinencial ou elíptico, nós podemos dizer também, e o sujeito oculto representado pelo pronome nós. Então, ali qual é o sujeito dessa oração? É o sujeito oculto nós, correto? Então, ali na letra B, nós vamos ver em que geração o autor do texto se coloca. Qual é a geração que o autor do texto ele se coloca? A geração ali, empregando a primeira pessoa do plural, ele se coloca na geração atual, certo? A geração atual ali. Então, ele usa a primeira pessoa do plural e, ao colocar nós, né, ele se coloca na geração atual, correto? Agora, ali na letra C, qual é a função sintática do segmento a um mundo financeiro muito mais complexo que o das gerações anteriores? Qual é o núcleo dele? Como esse núcleo é modificado pelos demais
elementos. Então, ela está pedindo a função sintática do termo a um mundo financeiro muito mais complexo que o das gerações anteriores. Esse termo, todo esse segmento ali, ele funciona como complemento nominal do adjetivo sujeitos, né? Quem está sujeito a algo, a alguma coisa. Então, ali o núcleo desse complemento é o substantivo mundo, a um mundo financeiro. Então, ali todo esse termo, ele exerce a função de complemento nominal da palavra sujeitos, tá? E o núcleo ali no final está pedindo qual é o núcleo, né? Que ele modifica. E o núcleo desse termo ali é o substantivo mundo, correto? Eu acho que eu disse ao contrário ali, né? Mundo está como sujeito do complemento nominal. E ele completa o significado do adjetivo sujeitos, correto, gente? Agora, ali na número 3, nós vamos ler essa passagem do texto ali do início do capítulo, que diz assim: é bem verdade que nem todos os sonhos envolvem necessariamente a utilização de seu relacionamento com sua família. Sonhar e retomar uma velha amizade que se desgastou com o tempo. No entanto, existem sonhos que precisam de recursos financeiros para sua realização. Por exemplo, levar um ente querido a um bom restaurante, fazer uma viagem, comprar um carro ou um imóvel, adquirir um computador ou um celular de última geração. A letra A. Que sentido a locução conjuntiva, no entanto, produz nesse contexto? Então, ali, quando ele termina a primeira oração, o primeiro período ali, ele diz: no entanto, existem sonhos que precisam de recursos financeiros. Nesse caso, essa locução conjuntiva, ela introduz ali uma sequência que exprime uma ideia contrária, né, a pressuposta a partir da sequência anterior, né? Enquanto há sonhos que dependem de dinheiro, há sonhos que não dependem de dinheiro, certo? Então ali ela traz uma ideia contrária àquilo que foi dito antes, né? Porque há sonhos que necessitam de dinheiro e há outros que não necessitam de dinheiro, correto? Então vamos ali na letra B. Como estão caracterizados no segundo período os substantivos mundo, relacionamento e amizade? E a que se referem essas caracterizações? Mundo, relacionamento e amizade são substantivos que referem-se a sonhos. Ali dentro do contexto, eles referem-se a sonhos que independem de dinheiro e são caracterizados de forma a evidenciar situações positivas, né? Então, em um mundo mais humano, né? Um bom relacionamento com a família, a retomada de uma velha amizade que se desgastou com o tempo. Então, é isso que ela retoma, né? Esse mundo, relacionamento e amizade, né? Referem-se aos sonhos que não há necessidade de dinheiro nesse caso, ok? Agora, nós vamos ali para a página 38, né, no final da página 38, ali temos o recapitulando, que é o resumo de todo esse capítulo. Então, nós vamos observar ali os exercícios de fixação, né, ali tem toda a explicação desse capítulo, fala sobre o que é o sujeito, os adjuntos adnominais, objeto direto e indireto, o complemento nominal, agente da passiva, aposto e vocativo, ok? Então, ali nós temos lembrando lá o que é sujeito para vocês, né? O termo da oração sobre o qual trata o predicado com o qual o verbo concorda, o adjunto adnominal são os termos que acompanham os substantivos, né? Eles são representados por artigo, adjetivo, numeral e pronome, e também a locução adjetiva, tá? O objeto, ali ele pode ser objeto direto e objeto indireto, que são os complementos dos verbos, né? O complemento verbal e o complemento
Desculpa, gente, o complemento verbal, que é o objeto direto, que é ele vem sem preposição, e o complemento, o outro complemento verbal, que é o objeto indireto, que ele vem com preposição, tá? Ali nós temos o agente da passiva, é aquele que pratica a ação do verbo na voz passiva. Aposto é um termo da oração que se liga a um substantivo, uma palavra de valor equivalente para explicá-lo ou especificá-lo, ok? Ali tem um exemplo, João, um grande amigo, ele sempre vai vir entre vírgulas e explicando o termo anterior, no caso ali, João, um grande amigo. E ali nós temos o vocativo, que é um termo independente da oração, usado para evocar ou chamar por alguém ou por alguma coisa. Aí nós vamos agora, então, à correção ali dos exercícios. O período a seguir será explorado, né, nas questões 1 e 2, que é a oração. O Brasil jovem necessita de incentivos. Classifique os termos destacados no período anterior. Então, ele está pedindo para classificar esses termos que estão destacados. O e jovem. Esses dois termos acompanham o substantivo Brasil. E o, ele exerce a função de adjunto adnominal. Jovem também exerce a função de adjunto adnominal. Então, ali os dois, né, estão acompanhando o substantivo Brasil, e a função deles ali dentro desse período é adjunto adnominal. Agora, lá no final está grifado de incentivos. Então, ali, necessita de incentivos. Necessita de quê? De incentivos. Ele está completando o significado do verbo necessitar e ele está acompanhado de preposição. Então, ali nós temos um objeto indireto, que é o complemento do verbo transitivo indireto. Agora, ali na número 2, da página 39, nós vamos ver identifique os sintagmas nominais e o seu núcleo. O sintagma nominal dessa oração, o Brasil jovem necessita de incentivos. Então, o sujeito ali da oração, o Brasil jovem. Em o Brasil jovem, no sujeito da oração, o sintagma nominal é o núcleo do sujeito, que é Brasil. Agora, no núcleo do objeto indireto, que é de incentivos, é o substantivo ali, incentivos, tá? O núcleo ali desse complemento verbal ali do objeto indireto é incentivos. Agora vamos ali na questão de número 3. Assinale a alternativa em que o termo sublinhado é adjunto adnominal. Então, ali na letra A, vamos ver, sua falta aos treinos dificultava o desenvolvimento da equipe. Dificultava, a palavra que está grifada nessa oração. Dificultava é um verbo. Ali está pedindo se o termo sublinhado é um adjunto adnominal. Então, o verbo ele não pode ser um adjunto adnominal. Não exerce a função ali de adjunto, ok? Na letra B, Débora é uma mulher dedicada e decidida. Mulher é o termo que está grifado ali. Então, mulher é um substantivo e nos adjuntos adnominais nós vamos observar o que acompanha o substantivo. No caso ali, está grifado apenas o substantivo. Agora, na letra C, temos ali, ele é fã de música nacional. O termo que está grifado é o adjetivo nacional. Adjetivo, ele exerce a função de adjunto adnominal, porque nessa oração ali está acompanhando o substantivo música. Então, esse termo, sim, é um adjunto adnominal. Agora, vamos ver na letra D, não tenho medo da recuperação. Medo é o substantivo, então ele não pode ser um adjunto adnominal. Então, a questão de número 3, ali da página 39, a resposta que é a letra C, porque o termo que exerce a função de adjunto adnominal ali é na letra C, música nacional. Nacional é o termo que está grifado. Certo, gente? Vamos lá agora para o exercício de número 4. Associe as colunas a seguir conforme a função exercida pelos termos sublinhados.
nós temos ali a número 1 para complemento nominal, número 2 para objeto indireto, número 3, adjunto adnominal. A letra A, Ulisses sempre conservava o orgulho pela pátria. Pela pátria é o termo que está grifado, mas antes dessa palavra vem o substantivo orgulho. E esse termo pela pátria completa o significado do substantivo orgulho. Então, nós temos nessa primeira oração um complemento nominal, a número 1. Agora, a letra B, ele se orgulhava da filha. Da filha é o termo que está grifado. E se nós observarmos ali, orgulhava. Orgulhava de quem? Quem se orgulha de alguma coisa. Então, esse termo da filha está completando o significado do verbo orgulhava. Então, ali exerce a função de objeto indireto. Então, nessa oração, esse termo é um objeto indireto, número 2. Agora, a letra C. O orgulho dos pais faz mal às crianças. As crianças é o termo que está grifado. Então, ali, quem faz mal a alguém, ok? Ou alguma coisa. Então, ali, o verbo fazer, as crianças, está completando o significado do verbo fazer. Faz o quê? Mal. Mal a quem? As crianças. Então, nesse caso ali, nós temos um verbo transitivo direto e indireto, e esse termo, as crianças, exerce a função de objeto indireto, porque ele vem com preposição, acompanhado de preposição. Então, nós temos ali a número 2, tá? As crianças é um objeto indireto. Agora, a letra D, as noites do mar eram perigosas. Do mar é o termo que está grifado, então ali do mar, ele está acompanhando o substantivo noites, especificando ali esse substantivo. Então, ele exerce a função de locução adjetiva. Nesse caso, nós temos um adjunto adnominal, tá? Então, a letra D, do mar, é a número 3, adjunto adnominal. E a letra E, a última ali, Ulisses necessitava de apoio. De apoio é o termo que está grifado, e antes vem o verbo necessitava. Quem necessita, necessita de alguma coisa. Então, de apoio exerce a função de objeto indireto, que nesse caso ele completa o verbo necessitava. Então, número 2. Então, a sequência para esse exercício número 4 fica 1, 2, 2, 3 e 2, correto? Vamos lá agora para número 5. Leia as frases a seguir e responda ao que se pede, né? Então, ali temos duas orações aparentemente iguais. Vamos lê-las. Os alunos que faltaram às aulas não foram bem no teste. Os alunos que faltaram às aulas não foram bem no teste. A primeira oração, o termo que está grifado é que faltaram às aulas. Está sem vírgula. Então, esse termo está restringindo ali o termo alunos. Então, ela é uma adjetiva restritiva. Ela restringe o termo, ela não especifica o termo alunos ali. E na segunda oração, esse mesmo termo que faltaram às aulas vem entre vírgulas. Então, ao utilizar as vírgulas ali, ela está explicando o termo anterior, alunos, ok? Então, a primeira oração, ela exerce a função de uma subordinada adjetiva restritiva, e a segunda oração, ela é uma oração subordinada adjetiva explicativa, correto? A primeira é restritiva e a segunda explicativa. Então, ali na letra B, que critérios você utilizou para classificá-las? Explique e comente o sentido expresso por cada uma delas. Então, ali nós vamos observar o seguinte: a oração que vem com a presença das vírgulas, ela restringe o significado, que eu já acabei explicando na questão anterior. Ela restringe
o sentido do termo alunos, pois apenas aqueles que faltaram não foram bem no teste. Agora, a segunda frase, que ela vem com vírgula, ela... Desculpa, eu expliquei a primeira, a última, né? Agora a primeira, que ela vem, deixa eu ver aqui que eu falei primeiro. Eu vou começar de novo para explicar para vocês, né? Então, ali, a presença das vírgulas é na segunda, né? Na primeira frase, a oração foi usada, aqui vem sem vírgulas, na primeira frase, me perdoem por ter explicado, começado pela segunda, tá? Então, ali, na primeira frase, a oração foi utilizada para restringir o sentido do termo aluno, pois apenas aqueles que faltaram não foram bem no teste. Agora, na segunda oração, ela acrescenta um comentário extra, né, de uma forma generalizada, já que nesse caso a informação diz respeito a todos os alunos, correto? Então, essa é a resposta ali. Então, na primeira, né, a oração, a frase, ela foi utilizada para restringir, né, o sentido do termo alunos, pois refere-se apenas àqueles que faltaram, que não foram bem no teste. Agora, na segunda oração, ela já faz um comentário extra ali, e ela diz que a informação que ela traz ali, ela diz respeito a todos os alunos, né, que foram mal na prova. Então, agora na número 6, observe os itens a seguir e explique as alterações de sentido causadas pelos modificadores sublinhados. Então, ali a letra A. No filme, há maus personagens, bons e bons personagens maus. Vamos entender isso dali. No filme, há maus personagens bons e bons personagens maus. Aquilo que nós vimos antes. Vem um adjetivo antes e um adjetivo depois do substantivo. Então, ali, uma interpretação possível que nós podemos observar é de que os modificadores anteriores, os adjetivos anteriores aos substantivos, eles possuem caráter qualificativo. O locutor gostou ou desgostou dessas personagens, enquanto os posteriores, os que vêm depois, possuem um caráter restritivo. As personagens tidas como boas ou más na narrativa a que se refere o locutor, correto? Então, no primeiro, os adjetivos que vêm antes, né, os anteriores, eles possuem caráter qualificativo. Já os que vêm depois, né, os adjetivos que vêm depois, eles possuem um caráter restritivo, né? Mostrando ali que as personagens, que elas são tidas como boas ou más, na narrativa a que o locutor está se referindo, correto? Agora vamos observar ali a letra B. Os eventos de adoção possibilitam que um animal vire o animal para alguém. Nós temos ali um animal e o animal, dois artigos que referem-se a um substantivo, animal. Então, ali, uma interpretação possível que nós possamos observar em relação ao artigo indefinido é que ele representa um animal entre tantos outros, né, nesse ambiente. Agora, no momento anterior à escolha do animal a ser adotado, né, o artigo indefinido, ele representa um animal entre tantos outros nesse ambiente, né? Então, um momento anterior à escolha do animal a ser adotado. Enquanto ali na segunda, né, no segundo termo, o animal, ao usar o artigo definido, ele representa o animal a ser adotado. Então, o momento após a escolha. O primeiro, nós podemos identificar um animal, ou seja, não está especificando qual animal que é. Enquanto no segundo, o animal, ali ele já tem especificado qual é esse animal. Correto, gente? Essa é a correção aqui, então,
capítulo 7, eu fiz a correção ali da página 36, 37, 38 e 39, tá? Desse capítulo já foi explicado o conteúdo todo e é isso que nós tínhamos para hoje, tá? Beijos, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula.